1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 12 a 15. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O bondoso Deus aplica os ensinos da palavra santa à nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Assim oramos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, uma das figuras mais belas que o apóstolo Paulo usa para descrever a igreja é com certeza a figura da família. Você é muito atento, e eu tenho certeza que você prestou atenção em algumas repetições, algumas palavras que Paulo repetiu aqui no texto. E a palavra irmãos é uma dessas palavras que Paulo repete. Das muitas vezes que Paulo usou essa expressão em suas cartas, só aos Tessalonicenses Paulo usa 23 vezes. Meus irmãos, Paulo compreende, a igreja não é apenas uma instituição. A igreja não é apenas uma assembleia religiosa. Tampouco a igreja é tão somente um ajuntamento de pessoas que compartilham a mesma doutrina. A igreja é a família de Deus. E se a igreja é a família, então, meus irmãos, uma verdade se impõe. Não existe família saudável sem relacionamentos saudáveis. Não existe família saudável sem relacionamentos saudáveis. Presta atenção, o apóstolo Paulo, ao escrever as suas cartas, ele tem uma característica, uma forma de escrever. A primeira parte de suas cartas são doutrinárias, ele ensina. A segunda parte de suas cartas são de caráter mais prático. Aí você pega essa carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, e você vê que Paulo está tratando de temas grandiosos. Ele fala da esperança futura. Qual que é a esperança futura, gente? A volta de Jesus. Não é o que nós mais ansiamos. Também nós não oramos como o autor sacro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, que grande esperança. No capítulo 5, na parte introdutória e também anteriormente, Paulo, ele vai mostrar para nós aqui a preparação da igreja para esse grande dia, que é o dia do Senhor. E Paulo vai encerrar essa epístola de temas tão grandiosos, de uma forma tão simples, com instruções práticas, a ponto de muitos olharem para essas instruções e não darem muita atenção. E nós vamos falar até mesmo por que isso acontece. Mas pensa comigo, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: enquanto vocês aguardam a vinda do Senhor Jesus, aprendam a viver como povo de Deus. Aprendam a conviver uns com os outros.
Aprendam a se relacionar. Aprendam a expressar o Evangelho no trato diário, ou seja, no cuidado de uns para com os outros. Irmãos, isso é muito importante. Nós somos tentados a pensar que maturidade espiritual, maturidade cristã, é conhecer a doutrina, é entender a profecia, é defender a fé, é falar da volta de Jesus. Mas Paulo nos mostra que a espiritualidade verdadeira, ela também se manifesta na maneira como nós tratamos uns aos outros. Isso é grande, né, Gustavo? Isso é extraordinário. A maturidade verdadeira, ela se expressa não só no conhecimento doutrinário, mas da forma como aplicamos esse conhecimento ao longo da trajetória cristã. Então Paulo mostra que a igreja precisa, como família, ter relacionamentos saudáveis dos crentes para com a liderança, da liderança para com os crentes. Olha só o que Paulo diz. Agora vos rogamos, os versículos 12 e 13, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então presta atenção. Primeiramente, o papel da liderança com a igreja, com os liderados, com os crentes. É inadmissível uma liderança que não quer trabalhar. Uma liderança que não trabalha. Uma liderança que não se envolva. Uma liderança que não se entregue. Então, acateis com apreço os que trabalham entre vós, que vos presidem, que vos admoestam. Esse é o trabalho do líder. Quer seja meu como pastor, quer sejam dos oficiais presbíteros e diáconos, quer sejam das diretorias das sociedades internas da igreja. Então, nós que somos líderes, nós precisamos trabalhar. É inadmissível o líder que não trabalha, o líder que não se envolve, o líder que não se entrega no trabalho que realiza, o líder que deixa o trabalho correr de qualquer maneira. É preciso presidir e é preciso admoestar. E nós, líderes, precisamos fazer essas coisas com cuidado, com amor, com compaixão, mas precisamos cuidar bem do nosso papel, do nosso chamado, do nosso ministério. Então, meus irmãos, nós que somos líderes dentro dessa igreja, como tem sido o nosso comportamento? Nós temos presidido ou nós estamos deixando que outros presidam para nós nas áreas que nos cabem? Nós temos admoestado, ou nós fazemos de conta para vivermos de uma forma mais mansa, mais tranquila? Porque o líder que não se envolve também não tem problema de sorte alguma. Aí nós passamos a pensar nos liderados em relação aos líderes. Porque se o líder trabalha, se ele preside, se ele admoesta, se ele se entrega para o serviço, então os liderados têm condições de entender bem o texto. Fala que é necessário que os liderados, que eles tenham com amor em máxima consideração. Então Paulo começa tratando da maneira como a igreja se relaciona o líder com os crentes e os crentes para com a liderança. E nós percebemos algo muito bonito.
Paulo não usa tom áspero. Paulo não usa tom autoritário. Paulo não usa tom de intimidação, de imposição seca. Ele diz: vos rogamos, irmãos. Ele apela, ele pastoreia com doçura. Nós, líderes, não agimos com tirania. Não podemos agir com tirania. Com seriedade, sim. E eu sempre vou agir com seriedade. Com seriedade, mas com ternura. Com seriedade, mas com doçura. O que Paulo pede à igreja? Que ela acate com apreço, que ela tenha em amor e máxima consideração os seus líderes espirituais. Será difícil isso? Meus irmãos, é importante entender uma coisa. Paulo não está defendendo o culto à personalidade. Paulo não está incentivando bajulação. Paulo não está colocando o líder no pedestal. Eu estou aqui no púlpito, é um lugar mais alto, mas isso aqui não é pedestal. A glória é somente do Senhor Jesus. Paulo não está dizendo que a igreja deva reverenciar homens por causa do seu carisma, do seu talento, da sua posição, do seu conhecimento, do seu prestígio na sociedade. O foco de Paulo está no trabalho que o líder realiza. Com tristeza, muitas vezes a liderança, falo como pastor, e também os presbíteros, diáconos e diretorias das sociedades internas podem me acompanhar nessa fala. Muitas vezes a liderança é avaliada por aquilo que não deu certo. O trabalho do líder é avaliado pelo problema, pela dificuldade. É verdade que tem líder que só procura problema e só arruma problema, só arruma confusão. Mas a maioria não age assim. Quando a liderança deveria ser avaliada pelo que está acontecendo, pelo trabalho que está sendo realizado, muitas vezes a liderança é avaliada por aquilo que não aconteceu, por aquilo que é impossível de que um líder faça. Ser perfeito em toda a sua atividade. Paulo fala dos que trabalham entre os irmãos. Aqui a palavra é forte. Refere-se a um labor intenso, exaustivo, desgastante. É trabalho que consome energia. É trabalho que exige mente, coração, corpo, lágrima, tempo, desgaste. O trabalho de Deus tem que ser assim. Para quem prega, para quem ensina, para quem canta, aquele que está à frente, aquele que está presidindo, o trabalho tem que ser labor intenso, labor exaustivo, desgastante. Isso desmonta a visão que o mundo tem sobre liderança. Liderança no mundo é status, é destaque, é privilégio, é influência, é poder, é pedestal. Mas na igreja, liderança é serviço. No reino de Deus, alguém disse que a pirâmide está invertida. Maior é aquele que serve. Maior é o que serve. E muitos o exercício da liderança na igreja desanimam quando percebem que o trabalho é muito e poucos estão à disposição para ajudar. Alguns entregam seus cargos, outros deixam de concorrer às eleições futuras. E, meus irmãos, isso é uma verdadeira tolice. A Bíblia não nos engana, não é mesmo, Edson? A Bíblia fala, a seara é grande. E quantos são os trabalhadores? Multidões? São poucos os trabalhadores. Então, o líder cristão não é aquele que tem muita gente à sua disposição. O líder cristão é aquele que se dispõe a servir a muita gente. Então você é líder. Então não espere ter muita gente à sua disposição. Espere ter disposição
para você servir a muita gente. Por isso Paulo diz que a igreja deve ter esses líderes com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Prestou atenção? Mais uma vez, não é por causa da pessoa em si, é por causa do trabalho. Então a igreja deve reconhecer o desgaste santo de toda a sua liderança, que ora, que prega, que aconselha, que chora, que admoesta, que vela, que serve. Assim deve se comportar a igreja. Aí Paulo conclui esse primeiro bloco, que são esses 2 versículos, nos quais ele fala da liderança para com os crentes e dos crentes para com a liderança, com a seguinte frase: vivei em paz uns com os outros. Espera aí. Por que Paulo acrescenta isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a relação entre liderança e os crentes, entre os crentes e liderança adoece também a paz da igreja. Números, capítulo 16, você conhece a história dos opositores de Moisés e de Arão. Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão. Resistiram à liderança de Moisés, resistiram à liderança de Arão. Moisés e Arão eram homens de Deus, que se fatigavam no serviço de Deus. E aquela murmuração criou um espírito de divisão de tal maneira que o fogo de Deus alcançou o arraial e aqueles homens morreram. Meus irmãos, quando há desprezo, murmuração, crítica destrutiva, resistência pecaminosa do líder para com os liderados, dos liderados para com o líder, a igreja enfraquece. O diabo atinge seus objetivos. Nós temos exemplos de fidelidade à liderança nas Escrituras. Quando Paulo escreve a sua 2ª carta a Timóteo, ele diz assim: somente Lucas está comigo. O diácono Celcinho, pesada essa fala. Aquele grande homem de Deus, somente Lucas está comigo. A fidelidade constante, mesmo nos momentos mais difíceis, é que sustenta o ministério do líder, do pastor, do presbítero, do diácono, da diretoria da sociedade interna, do professor da escola dominical. O que todos nós precisamos é de irmãos que estejam conosco, no mesmo sentimento, no mesmo desejo. Qual é o desejo? De ver avançar a obra de Deus. A igreja, como família, precisa ter relacionamentos saudáveis da liderança com os liderados, dos liderados com a liderança. E também a igreja, como família, precisa ter relacionamentos saudáveis dos crentes entre si. Então este é o segundo ensino de Paulo para nós aqui. Os versículos 14 e 15 vão formar o outro bloco. Então o primeiro bloco, os primeiros 2 versículos. O segundo bloco de ensino, os próximos 2 versículos. Os versículos de número 14 e número 15. Vamos ver comigo? Agora interessa mais particularmente ainda a cada um de nós, independente do trabalho que nós realizamos como líder na igreja. 14 e 15, vamos ler juntos? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Agora Paulo está fazendo uma transição muito importante. Paulo está saindo da relação da igreja com a liderança, da liderança com a igreja, para falar da relação dos irmãos entre si.
E quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. No contexto do culto é bonito. Como é que é bonito viver unidos, irmãos? Nós estamos unidos essa noite. Num só propósito, numa só mente, numa só adoração. Mas aqui, meus irmãos, nós encontramos uma verdade preciosa. O cuidado espiritual, Noemi, não cabe só à liderança. O cuidado espiritual não é responsabilidade exclusiva da liderança. É claro que Deus deu à igreja pastores, presbíteros, diáconos, lideranças das sociedades internas, mas a vida comunitária do povo de Deus também é sustentada pelo ministério mútuo. Nós chamamos isso de doutrina da mutualidade cristã. Onde nós encontramos essa doutrina, o presbítero Renato Júnior? Nós encontramos essa doutrina em diversos lugares das Escrituras, mas tem uma expressão que denuncia para nós essa doutrina. A expressão é uns aos outros. Já leu isso na Bíblia? Uns aos outros. Os irmãos devem exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, amparar uns aos outros, suportar uns aos outros, praticar o bem de uns para com outros. Então, uma igreja saudável não é uma igreja onde a liderança trabalha bem, mas é uma igreja onde os próprios membros cuidam uns dos outros. Qual o seu papel, meu querido irmão, minha querida irmã, em relação ao seu irmão, à sua irmã? Observa a igreja. Às vezes a gente senta, a gente não observa a igreja. Pode olhar, dá uma olhadinha para trás, para o lado, observa os seus irmãos aí, ó. Dá uma olhadinha nos seus irmãos. Qual o seu papel com eles? Qual a sua responsabilidade com eles? A responsabilidade é do pastor, é do conselho, é da junta diaconal. Sim, nós temos a nossa responsabilidade e sabemos que Deus vai nos cobrar se nós não a levarmos com seriedade. Mas as Escrituras falam do papel do crente. Olha o que o texto fala para nós aqui. Ele fala: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Há insubmisso na igreja? O que você acha? É só nós olharmos no espelho. Nós somos insubmissos, nós somos rebeldes. Há um espírito de rebeldia, de rebelião no coração humano. A palavra usada aqui descreve alguém que vive desordenadamente, alguém que está fora da linha, alguém que está fora da formação, alguém que está fora da ordem. Nosso subcomandante, Sargento Fernando, entende melhor disso. Essa aqui é uma linguagem militar. Então, uma linguagem militar. Era usada para o soldado que saía da fileira, para o soldado que não marchava no compasso, para o soldado que se recusava a permanecer no seu lugar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos mostra que ele mesmo havia resistido a um outro grande homem, Pedro. Resistiu na face, porque a conduta de Pedro estava fora do compasso da verdade do Evangelho. Paulo repreendeu a Pedro. Estava andando desordenadamente. Com os judeus ele era um, tinha uma cara. Com os ímpios tinha uma cara. Quando os judeus chegaram, ele tinha outra cara totalmente diferente. Será que você conhece alguém assim na igreja? Alguém que está fora do compasso. Alguém que está fora da fileira. Você tem que esperar que eu admoeste? Você tem que esperar que o conselho admoeste? Que a junta diaconal admoeste? Que a diretoria o faça? Se você mesmo tem o poder para fazer tal coisa, admoeste então tal pessoa, para o bem desse seu irmão e para o seu bem, para que você exerça o seu ministério como crente na vida da igreja. O texto continua falando para nós, e o versículo 14 é muito rico. Consoleis os desanimados. Quem são os desanimados? Você está desanimado? Quem são os desanimados?
Nós podemos pensar aqui em duas possibilidades. No contexto da carta, uma vez que Paulo fala da esperança futura, da vida do Senhor, da necessidade de vigilância, talvez fossem aqueles irmãos que estivessem aflitos por causa da morte dos seus entes queridos. E eles estavam lidando com muitas dúvidas, com muita angústia acerca da eternidade daqueles seus entes que haviam partido. Talvez fosse outra situação. Alguns irmãos que por temperamento ou por experiências dolorosas lutavam terrivelmente contra uma doença daquele tempo que está presente hoje também. Lutavam contra a depressão. E por causa disso, aqueles irmãos que estavam desanimados, que estavam deprimidos e depressivos, enxergavam a vida sempre com as lentes sujas. Eles não enxergavam a vida com clareza. Sempre apostavam no pior. Sempre esperavam o fracasso. É aquela pessoa que sempre olha o copo meio vazio. Então, esse tipo de gente que estava presente ali e que está presente hoje também. Gente que está abatida, destruída. Gente que está sofrendo. E a pergunta é: o que a igreja deve fazer com eles? Criticá-los? Já tem gente para criticar demais no mundo. Ridicularizá-los? Dizer a eles que falta fé para eles? Deve ser esse o comportamento da igreja? Dizer para esses irmãos que na verdade o que está faltando para eles é fé? Meus irmãos, o comportamento da igreja não pode ser dessa maneira. É preciso que a igreja olhe para esses irmãos e tenha com eles todo o cuidado possível. Então é necessário nós entendermos a doutrina da mutualidade, consolar os desanimados. Criticá-los não vai ajudar. Ridicularizá-los, isso não é papel de crente não. Isso é uma coisa muito estranha para um crente. Aqui fala consolar. Você sabe o que significa consolar? A palavra consolar aqui significa falar de perto. Falar pertinho do ouvido da pessoa. Falar bem próximo da pessoa. Falar com ternura. Estar presente e falar com a pessoa. Porque o desanimado, ele não precisa de frieza, Dora. Ele já está frio demais. O desanimado precisa de quê, meus irmãos? Ele precisa de acolhimento. Ele não precisa de dureza. Ele está desanimado. A Kézia vai tratar o desanimado com dureza? Vai pisar a cana que já está toda esmagada, destruída? Não é de dureza que ele precisa. Ele precisa de encorajamento. Não é de distância, vou afastar. Essas pessoas são muito negativas. Eu acabo que fico deprimido perto dessas pessoas. Não, elas precisam de presença. Então a igreja saudável, ela abraça o abatido. Mas às vezes a igreja não abraça nem os outros, quanto mais o abatido. Nós fizemos um corre-corre tão grande, às vezes entramos aqui, adoramos a Deus, vamos embora e mal cumprimentamos aqueles que adentraram o templo. Aí ele continua falando aqui: ampareis os fracos. Quem são os fracos? Você é fraco? Quem são os fracos? Também temos duas possibilidades aqui. Podem ser os fracos moralmente, fracos espiritualmente, fracos emocionalmente, fracos na sua consciência. Talvez Paulo estivesse pensando em irmãos vulneráveis à imoralidade, irmãos que haviam largado a imoralidade, mas que ainda tinham uma tendência ao pecado. De repente, há algum pecado que você luta contra ele a vida toda, e você sente que você tem uma tendência para aquela situação. Então você é fraco, eu sou fraco. Outra possibilidade, quando eu estava lendo o texto, eu lembrei do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14. Lá ele fala assim, você vai lembrar do texto: acolhei ao que é débil na fé. Débil é fraco. Não, porém, para discutir opiniões. Então, fracos seriam aquelas pessoas que estão presas ao legalismo, que têm dificuldades em relação à liberdade cristã. Não coma isso, não beba aquilo, não faça aquilo outro.
pessoas que gostam de regras e mais regras, leis e mais leis, que não aceitam que os outros não vivam sob as suas regras. Eu pergunto, é fácil lidar com gente assim? Gente que tem regra estabelecida para tudo na vida. E se você não está debaixo daquelas regras, você vai ser repreendido ou você não serve para se relacionar com essa pessoa. É fácil viver com gente assim? É, diácono Valdinei, fácil? Não é nada fácil. Mas, meus irmãos, o mandamento é claro. Não desprezem os fracos, não os deixem cair, não os abandonem. Pedro é uma imagem viva disso. Lá em Mateus 14, lá na tempestade, ele foi andar com Jesus, mas de repente ele afundou. Jesus disse para ele, nada Pedro, nada com força. Foi o que ele disse? Não. Jesus tão somente estendeu a mão e o suspendeu. Amparar é isso, irmãos. Amparar é apoiar. É colocar o ombro debaixo do peso do outro. Então, a igreja de Cristo, ela precisa ser um lugar onde os fracos encontram força para se fortalecerem novamente. Para deixarem de serem enfraquecidos e fortalecidos para o trabalho de Deus. Aí ele continua falando aqui. Sejais longânimos para com todos. Ele vai encerrar o versículo 14 com essa expressão. Sejais longânimos para com todos. Você sabe o que significa longânimo, né? Longo ânimo. Longo ânimo é com pessoas e não com coisas. Vocês sabem porque nós já estudamos isso. Que na língua grega tem duas palavras para longanimidade ou para paciência. E uma dessas palavras é usada por Paulo aqui. É a paciência com pessoas. Tem gente que tem paciência com coisa, né? Suporta fila de banco, né? Suporta situações aflitivas, doença, atraso. Tem gente que tem certa facilidade para lidar com essas coisas. Agora, tem gente que não tem facilidade para lidar com o outro. Você conhece alguém de pavio curto? Tem gente que nem pavio tem. Longanimidade é suportar sem reagir de forma precipitada. É tolerar sem romper rapidamente. É perseverar em amor, mesmo quando é difícil demais relacionar. E Paulo diz, para com o Gustavo, para com a Viviane, para com a Lídia, não, para com todos. Né, Leniel? Eu tenho paciência com o Leniel. É fácil ter paciência com o Leniel. Mas a Bíblia fala que eu tenho que ter paciência com todos. Você não pode ter paciência só com aqueles que te agradam mais, ou que são mais agradáveis a você. Aqueles que se parecem com você, aqueles que são mais fáceis. Mas para com todos. Aí Paulo passa então para a segunda parte, quando ele fala, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. É como se Paulo estivesse falando assim, presta atenção, gente, que isso não aconteça entre vocês. Retaliação, devolver na mesma moeda. Será, presbítero Zéu, isso é coisa de crente? Isso não pode ser coisa de crente. Nós não fomos chamados a responder dessa maneira. Nós somos chamados a dar a outra face, a andar uma milha, a entregar a capa, a túnica. Quem nos orienta, Paulo, é alguém que sabia muito bem do que estava falando. Vocês conhecem as viagens missionárias do apóstolo Paulo? Sofreu perseguição de judeus implacáveis, os judaizantes, legalistas, inimigos do evangelho, traziam uma mensagem, um evangelho sem a graça de Deus. Paulo sofreu açoites, prisões, foi apedrejado, deixado como morto, sofreu incompreensões, sofreu injustiças. Aí já pensou, se Paulo não tivesse aprendido a lidar com essas coisas? A amargura, Tayane, teria consumido o coração de Paulo. E aí, dona Elzi, eu não estaria pregando esse texto essa noite.
porque Paulo não teria trazido essas mensagens tão maravilhosas que ele escreveu nessas cartas. Então, meus irmãos, não vamos deixar a amargura nos consumir. Se nós permitirmos, Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Pagar o mal com o mal, quem faz isso? O diabo. Você é do diabo? Quem paga mal com mal é o diabo. Pagar o bem com o mal, gente, que coisa perversa. Talvez seja até mais satânico ainda. Alguém te faz o bem, você paga com o mal. Ou você faz o bem para alguém, aquela pessoa te paga com o mal. Agora, pagar o mal com o bem, Silane, que coisa boa. Isso é divino, isso é de Deus, isso faz parte da vida de um crente. E com Jesus nós aprendemos a amar os nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos perseguem, a orar por aqueles que nos maltratam. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence ao Senhor. E aí, para nós encerrarmos, meus irmãos, Paulo fala: segui sempre o bem entre vós e para com todos. Fazer o bem aqui dentro é fácil. Ainda que nós não nos entendamos 100%, ainda que nós tenhamos ranhuras, o ser humano é complicado demais, não é mesmo? É fácil fazer o bem aqui entre nós. Mas Paulo nos convida a sairmos das quatro paredes. Ou seja, o crente não deve viver apenas com os de dentro da igreja. Não basta ser polido com os irmãos da igreja e agir com dureza lá fora. Não basta ser piedoso aqui dentro e ser áspero em casa. Não basta ser afável com os irmãos e ser insuportável com os de fora. Nós temos a história do bom samaritano. Nos ensina que o próximo não é sempre aquele que está no nosso círculo, no nosso grupinho, mas aquele que cruza o nosso caminho. Nós precisamos, meus irmãos, ultrapassar, sair das paredes dessa igreja, porque a vida do crente deve ser bom testemunho também diante dos de fora. Concluindo aqui, Paulo encerra essa carta maravilhosa, mostrando que a vida cristã não é só feita de doutrina bem formulada, mas de relacionamentos bem vividos. Você tem as doutrinas bem formuladas na sua mente? Glória a Deus. Mas e os seus relacionamentos são bem vividos? Não basta a Aida falar da volta de Cristo. É preciso viver de forma digna daqueles que estão esperando a volta do Senhor. Não basta Tiago defender a verdade. É preciso expressar a verdade em amor. Não basta conhecer a palavra. É preciso permitir, meus irmãos, que a palavra molde os nossos relacionamentos, a nossa comunhão, a nossa postura, a nossa ética, a nossa vida. Então, uma igreja saudável, com o que ela se parece, Lucas? Uma igreja saudável. Eu fiz aqui algumas anotações. Uma igreja saudável se parece com Jesus lavando os pés aos discípulos. Uma igreja saudável se parece com o profeta Natã, corrigindo em amor Davi. Uma igreja saudável se parece com Deus, consolando o profeta Elias no momento de profunda depressão. Uma igreja saudável se parece com Cristo, segurando a mão de Pedro para que ele não afundasse. Uma igreja saudável se parece com José, perdoando seus irmãos. Uma igreja saudável se parece com Dorcas, fazendo o bem sem cessar a todos aqueles que dela dependiam. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a cultivarmos verdadeiros relacionamentos, relacionamentos saudáveis na igreja. Que o relacionamento nosso de líderes com vocês seja saudável. Que o relacionamento de vocês conosco, líderes, seja saudável. Que os relacionamentos entre vocês seja saudável. Que os relacionamentos de vocês fora aqui nesse templo essa noite
sejam relacionamentos saudáveis. E quando Jesus vier, meus irmãos, que Ele nos encontre assim, vivendo como família, andando na verdade, cuidando uns dos outros, amando a sua palavra e cultivando relacionamentos que glorificam a Cristo. Porque sem Cristo, a igreja vira apenas ajuntamento humano. Mas, meus irmãos, com Cristo, a igreja se torna a família de Deus. Não é um ajuntamento que nós temos aqui. Nós temos aqui a família da fé. Que nosso bondoso Deus nos ajude a florescer como família da fé, para nós fazermos a diferença para os nossos líderes, para os nossos liderados, para os nossos irmãos e para aqueles que estão do lado de fora. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, graças damos a Ti pela Tua palavra. Paulo trouxe doutrinas tão profundas essa carta e ensinamentos práticos que parecem tão simples, mas quão difíceis são de nós vivermos estes ensinamentos. Quão difíceis são pregar esses ensinamentos, ouvir esses ensinamentos, viver estes ensinamentos. Ajuda-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, para que quando Cristo Jesus voltar, nós sejamos achados agradáveis como verdadeira família da fé, que vive relacionamentos do céu, já aqui na terra. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos que foram recebidos essa noite, para que já possam estar se encaminhando ali para a porta, para que quando despedimos a igreja, cada membro da igreja dê um aperto de mão, um abraço gostoso, né? Vocês foram acolhidos até agora com muito carinho. Agora, o carinho é maior ainda, porque todos nós aprendemos que temos compromissos uns com os outros. Obrigado, Deus. Despeça-nos agora, Senhor, em paz para os nossos lares, jamais esquecendo quem somos, de quem somos e para onde vamos, e que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, minha irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém.